Título 3º. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1º. Do vencimento e da remuneração. Artigo 56. Vencimento é a retribuição pecuniária devida ao servidor público pelo efetivo exercício do cargo, com valor fixado em lei. Artigo 57. Provento é a retribuição pecuniária paga ao servidor público aposentado ou em disponibilidade. Parágrafo único. O provento é irredutível, observado o limite estabelecido no artigo 61 desta lei. Artigo 58. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, de caráter permanente ou temporário, estabelecidas em lei. Artigo 59. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Parágrafo único. Os vencimentos dos cargos constantes dos planos de carreira e vencimentos dos servidores públicos municipais serão reajustados periodicamente, de modo a manter o poder aquisitivo. Artigo 60. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados da administração direta do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho e observado o disposto no inciso 12 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 61. Revogado. Artigo 62. O maior vencimento atribuído aos cargos de carreira não poderá ultrapassar a 30 vezes o menor vencimento estabelecido na administração direta, autárquica ou fundacional. Artigo 63. A remuneração do servidor público não sofrerá desconto além do previsto em lei, ou por força de mandato judicial, salvo em virtude de indenização ou restituição à Fazenda Pública Municipal, inclusive autarquias e fundações públicas, nem serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto o caso de prestação de alimentos resultante de homologação ou decisão judicial. Parágrafo único. A indenização ou restituição será descontada em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte do valor da remuneração bruta. Artigo 64. O servidor em débito com a Fazenda Pública, inclusive autarquias e fundações públicas, que for demitido, exonerado ou que tiver cassada sua disponibilidade, terá o prazo de 60 dias para quitá-lo. Parágrafo 1º. Quando o débito é originado de comprovada má-fé, o servidor deve quitá-lo em 30 dias, a contar do fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Parágrafo 2º. A não quitação do débito no prazo previsto neste artigo implicará em sua inscrição na dívida ativa do município. Artigo 65. Mediante a autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição dos custos de operação, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. A soma das consignações compulsórias e facultativas não poderá exceder a 70% do vencimento ou provento do servidor. Artigo 66. O servidor perderá. Inciso 1º. A remuneração dos dias que faltarem injustificadamente ao serviço. Inciso 2º. Parcela da remuneração diária, proporcionalmente aos atrasos acima de tolerância, ausências eventuais e saldas antecipadas, quando não autorizadas pela chefia imediata, conforme disposto no regulamento. Inciso 3º. 1/3 da remuneração, durante os afastamentos por motivo de prisão em flagrante ou decisão judicial provisória, com direito à diferença, se absolvido. Parágrafo 1º. O servidor que for afastado em virtude de condenação por sentença definitiva, a pena que não resulte em demissão ou perda do cargo, terá suspensa sua remuneração e seus dependentes passarão a perceber auxílio-reclusão, na forma definida na Lei de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Município.
Parágrafo 2º. No caso de falta injustificada ao serviço nos dias imediatamente anterior e posterior ao repouso remunerado ou feriado, ou ainda em dia ou dias compreendidos entre feriado e repouso remunerado, ou vice-versa, serão estes dias também computados para efeito do desconto. Parágrafo 3º. Na hipótese de não comparecimento do servidor ao serviço ou escala de plantão, o número total de faltas abrangerá, para todos os efeitos legais, o período destinado ao descanso,